Olá! O título da nossa segunda aula é Os Pais da História do Brasil. E tem por objetivo apresentar um pouco algumas variáveis de interpretação e de leitura do início da nossa história, antes inclusive da chegada dos portugueses e depois da chegada dos africanos. E eu queria iniciar pedindo para vocês assistirem, assistirem um vídeo que eu mandei o link para vocês, que é de um cantor chamado Antônio Nóbrega. E o Antônio Nóbrega, ele tem uma música que tem como título Chegança, que é uma música muito bonita e que apresenta a chegada dos portugueses a partir do ponto de vista dos indígenas. Então eu queria sugerir que vocês escutassem essa música. Aí foi feito um vídeo com umas crianças, uns alunos de uma escola municipal de Cabo Frio. Existem vários vídeos utilizando essa música, mas esse eu achei bem bonitinho. Então eu estou disponibilizando para vocês. Queria pedir para vocês assistirem esse vídeo antes ou depois da aula, tanto faz, porque ele ajuda a ilustrar um pouco aquilo que nós estamos procurando abordar aqui. A interpretação, a primeira interpretação, a interpretação original do Brasil é a interpretação daquela nação mais numerosa que nós temos no Brasil, uma nação indígena, que são os Tupi-Guarani. E os Tupi-Guarani consideravam essa região aqui, davam o nome de Pindorama. E Pindorama, ele pode ser considerado um local mítico dos povos tupi-guaranis, que seria também a terra dos Sem Males. Era também, como os povos dos Andes peruanos e dos Pampas, se referiam ao local onde hoje é o Brasil, que consideravam ter sido invadido, evidentemente. A etimologia da palavra não é única. Uma admite que viria do tupi, pindó, rama, outra pindó, retama. Terra, lugar, região das palmeiras. Outra que viria também do tupi seria pindó, palmeira, com orama, espetáculo, significando, portanto, espetáculo das palmeiras. Tanto numa quanto na outra variação de interpretação dessa região, tem sempre um caráter evidentemente místico, belo, de exaltação da natureza, que tem a ver com a cultura indígena. Os Tupi-Guarani, eles têm ainda uma interpretação da origem do mundo, assim como os europeus, os africanos, as várias nações africanas, várias nações europeias e também da Ásia, têm suas interpretações da criação do mundo. E essa primeira interpretação, eu acho que é positivo que a gente comente um pouquinho sobre ela para entendermos um pouco qual é este olhar que tinha a respeito do Brasil antes da chegada do Brasil. E antes da chegada dos portugueses, antes da existência do Brasil enquanto tal. E mais ainda, a interpretação que se tem de si próprio, dos povos que habitam essa região. Então, a figura primária, na maioria das lendas guaranis, da criação é Yamadu, ou Nhanderuvuçu, ou Tupã, o deus trovão e realizador de toda a criação. Com a ajuda da deusa lua, Jaci, ou Araci, Tupã desceu à terra num lugar descrito como um monte, na região do Areguá, no Paraguai, onde hoje é o Paraguai. E deste local criou tudo sobre a face da terra, incluindo oceano, florestas e animais. Também as estrelas foram colocadas no céu nesse momento. Tupã criou então a humanidade. De acordo com a maioria dos mitos guarani, eles foram naturalmente a primeira raça, entre aspas, criada com todas as outras civilizações nascidas deles. Em uma cerimônia elaborada, formando estátuas de argila do homem e da mulher com uma mistura de vários elementos da natureza. Depois de soprar a vida nas formas humanas, deixou-os com espíritos do bem e do mal e partiu. Veja bem, duas
dois aspectos que eu queria chamar a atenção de toda essa apresentação cosmológica, mítica, do surgimento da humanidade, e considerando que os Tupi-Guarani, os Guarani, seriam os primeiros a surgir, e daí os demais povos seriam seus descendentes. Primeiro é o etnocentrismo. O etnocentrismo é uma característica de todos os povos. Todos os povos se consideram o centro do mundo. E por se considerar o centro do mundo, acabam naturalmente hierarquizando os demais povos a partir do seu olhar, a partir da importância que se dá. Evidentemente, essa hierarquização, essa forma de se compreender como centro do mundo, pode ter como consequência uma dominação através da guerra, uma dominação através da economia, uma dominação através da cultura, da imposição da sua cultura. Pode ter como consequências várias formas de dominação, mas pode também ter como consequência a ideia de uma responsabilidade sobre os demais povos, portanto, a necessidade de tratá-los bem, de forma igualitária, enfim. Então, mas essa característica do etnocentrismo é uma característica de todos os povos, e a decorrência desse pensamento, dessa cultura, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo da circunstância, evidentemente. A outra característica que eu quero chamar a atenção é a semelhança com o mito cristão da criação. Né? Da mesma forma que do mito cristão de que Deus criou o homem a partir do barro e a mulher a partir da costela do homem, aqui neste mito Guarani também o grande criador teria criado o homem e mulher a partir do barro e soprado-lhes a vida. Vejam que nesse caso não existe uma hierarquia de gênero. No mito judaico-cristão, Deus criou primeiro o homem e a mulher depois é uma parte do homem. Neste mito aqui, homem e mulher estão no mesmo nível, foram criados ao mesmo tempo e receberam o sopro divino ao mesmo tempo. Os humanos originais, ainda segundo esse mito, criados por Tupã, eram Rupave e Sipave, nomes que significam pais dos povos e mães dos povos, respectivamente. O par teve 3 filhos e um grande número de filhas. O primeiro dos filhos foi Tumé Arandu, considerado o mais sábio dos homens e o grande profeta do povo Guarani. O segundo filho foi Marangatu, um líder generoso e benevolente do seu povo. E pai de Querana, a mãe dos 7 monstros, legendário do mito Guarani. Seu terceiro filho foi Japeuçá, que foi desde o nascimento considerado um mentiroso, ladrão e trapaceiro, sempre fazendo tudo ao contrário para confundir as pessoas e tirar vantagens. E aí, Japeuçá talvez tenha algumas características próximas a Exu, que, diferentemente do que o sincretismo religioso com o cristianismo estabeleceu, não tem nada a ver com o demônio, porque não existe essa ideia de bem e mal, Deus e o demônio nessas mitologias, no caso dos Guarani, nem da maioria dos povos africanos. Mas Japeuçá, assim como Exu, teria o papel de ser o contestador, o questionador daquela sociedade, portanto, aquele que desagrega aquela sociedade, levando aquela sociedade à sua superação, à sua evolução. Uma vez que todos os mitos têm o seu papel, esse seria também o papel dessas duas divindades, apresentadas a partir da ótica cristã como a personificação do mal. Mas eles não são a personificação do mal, eles têm o seu papel naquela civilização, que é esse papel justamente de questionador e de desagregador, esse papel de insubmissão e, portanto, aquele que contribui para a transformação e para a evolução daquela sociedade.